Olá, boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Osvaldo e nessa tarde eu tenho o prazer de estar aqui apresentando o meu livro Manual de Administração do Profissional e Empreendedor Cristão. Este livro é um livro fantástico que visa fazer uma modificação na vida de muitas pessoas que sonham em se tornar um grande empreendedor, um profissional disputado a peso de ouro lá na empresa onde ele atua. Esse livro realmente fala sobre isso. Até poucos tempos, eu trabalhava como consultor aqui no Brasil e também no exterior, em várias empresas. Nós, nesse período, trabalhamos para recuperar várias empresas que estavam passando por grande dificuldade em sua operação. E eu pensei, por que não fazer isso voltado para o público evangélico? Eu me lembro que eu estive na Europa alguns anos atrás e eu dando depoimento de alguns acontecimentos ali, nessa área de empreendedorismo nas empresas, e alguma pessoa me falou, por que você não faz isso voltado para a igreja? Então eu resolvi fazer isso voltado para a igreja. Nós estaremos fazendo seminários despertando a mente dos irmãos para o empreendedorismo e para que eles se tornem profissionais qualificados na empresa onde trabalha, vem se tornar diretores de empresas, gerentes, líderes, enfim, porque eu creio que a partir desse momento que nós tivermos empresários de grande peso na nossa empresa, nós tivermos profissionais de grande porte na nossa empresa, a nossa realidade financeira deve mudar. Hoje os nossos projetos sociais na igreja são muito pequenos, até mesmo as ofertas missionárias foram suprimidas para atender outros objetivos. E isso é uma coisa que realmente aconteceu porque nós não temos recurso financeiro para bancar os nossos projetos sociais. Hoje a pregação do Evangelho se limita em trazer a pessoa para a igreja e oferecer algum conselho e um copo de água, nada mais que isso. Mas a realidade deve mudar a partir do momento que nós tivermos grandes empresários dentro da igreja, empresários com o coração voltado para a obra de Deus, que realmente queira ser mordomo da obra de Deus, porque não adianta nada juntar riqueza neste mundo, porque tudo aqui vai ficar e o que vale é aquilo que nós vamos levar para o outro lado, que é construir uma casa bem edificada lá do outro lado da vida. Então eu gostaria de apresentar esse trabalho que nós estaremos apresentando, que são seminários que irão ser feitos nas igrejas, voltado para a comunidade evangélica, despertando na vida das pessoas um sentimento de se tornar grandes empreendedores, patrocinador da obra de Deus, tanto no Brasil como na missão lá no exterior, né? Que há uma grande necessidade. Eu estive outro dia na África e pude ver lá a grande necessidade, como aquelas pessoas são tão carentes, né? Pessoas estão morrendo por falta de remédio, por falta de alimentação. Então, a partir que nós tivermos pessoas realmente com o coração voltado para a obra de Deus nas nossas igrejas, a realidade tanto das nossas igrejas como da missão deve mudar. E esse trabalho, esse livro é um livro fantástico que vai ser apresentado em forma de seminários, tanto aqui no Brasil como no exterior, em outros países. E eu tenho o prazer de, nessa tarde, estar apresentando a todos os pastores que interessarem por esse seminário, porque eu acredito muito que ele vai fazer uma obra de transformação muito grande na vida profissional dos irmãos. E esse trabalho, ele foi endossado por pessoas de peso aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, o pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira de Pinheiros, São Paulo. O pastor Alex é um pastor conferencista, né, jornalista, também é um escritor premiado, né, uma pessoa muito influente em nosso país e também fez o endosso desse livro, né. Nós temos também o pastor José Armando de Mesquita Dutra, da Assembleia de Deus de Missão em Marabá, Pará.
Também o pastor Márcio Renes, que é secretário executivo da Convenção de Madureira do Piauí e também pastor da Igreja Assembleia de Deus de Teresina, no Piauí. E também Fabiano Reis, que é um influente palestrante de finanças e voltado também para a área da família. E também Raniel Augusto Menezes, que é o Relações Públicas da Editora Cruz de Goiânia. E também Rubens Nunes da Silveira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, aqui de Jaboticabal, São Paulo. E temos também um endosso de peso aqui, que é do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, né, que é deputado federal no seu segundo mandato e pastor presidente da Assembleia de Deus de Belém, pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, em Campinas, São Paulo. E também do pastor, foi o meu pastor, né, hoje está na Assembleia de Deus ali em São Paulo, o pastor Wagner Josino da Silva, né, que é pastor da Assembleia de Deus do Parque São Lucas, em São Paulo. E eu também não poderia deixar de exaltar aqui a colaboração de Reginaldo Cruz Ferreira e sua esposa Lívia Lopes dos Santos Cruz, que fizeram a revisão desse livro, né? E também a Catiúcia Bonfante, que fez a capa, né? A diagramação da capa desse livro, que ficou muito bonito. Então eu gostaria de dizer para todos aquelas pessoas que estão nos ouvindo que realmente a realidade das pessoas que participarem desse seminário poderá ser mudada por causa do propósito. Eu creio que realmente quando há um propósito de mudança, quando há uma busca pelo empreendedorismo, pela excelência, as coisas mudam. Eu falo isso porque eu tenho viajado por vários países aí e tenho visto que realmente isso é possível. Eu tenho ido por empresas que estão à beira da falência e realmente essas empresas conseguem sair do fundo do buraco, exatamente porque eu sempre peço para Deus, eu cheguei aqui nesse lugar, mas o Senhor me ajuda, porque o teu nome está em jogo. E eu tenho feito isso em alguns lugares e realmente tem tido resultados excelentes. E Deus quer fazer isso comigo, quer fazer com você. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava em uma igreja na Europa, e eu falava a respeito de um testemunho de uma empresa que eu fui aqui na América do Sul, não me lembro, no Paraguai, em Assunção, no Paraguai, e essa empresa estava muito ruim e nós ficamos uma semana ali e conseguimos resolver a situação daquela empresa. E eu falava isso para os jovens lá naquele país e eles ficaram admirados e disseram: por que você não faz isso voltado, você não faz esse seminário voltado para a comunidade cristã? Eles são muito carentes. Eles me disseram a respeito da carência lá também. E eu, desde então, eu comecei a sentar no meu coração de fazer um livro voltado para o empreendedorismo, para os cristãos, para aquelas pessoas que estão ali na igreja. E esse livro é um livro muito prático, é um livro muito técnico, na verdade, mas é um livro que desperta-se de tem uma linguagem fácil, né, de compreensão, né? E ele ajuda a pessoa a se tornar grandes empreendedores, usando as armas da fé, usando a arma do propósito, da coragem, do espírito de luta. Enfim, ele levanta, ele ressuscita aquele gigante adormecido que existe dentro de cada um de nós, né, que estamos na igreja, e muitas vezes a nossa autoestima é tão baixa, né, que nós não temos capacidade para entrarmos em um negócio qualquer que poderá modificar a nossa realidade e a realidade da nossa igreja. Então eu creio que esse livro, ele fará uma grande transformação. Nós vamos oferecer ele na forma de seminário, que será apresentado nas igrejas, né, ou naqueles outros lugares onde as pessoas se interessarem. E eu creio que ele vai fazer uma grande transformação na vida das pessoas, né? Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu estive em 2011 numa cidade chamada São Cristóbal, na Guatemala, e lá é uma cidadezinha, vocês sabem que a Guatemala é um dos países mais pobres aqui da América Central.
E São Cristóvão é uma cidade que hoje tem 150 mil habitantes. E eles construíram uma igreja lá para 15 mil pessoas. É uma igreja fantástica, uma construção fenomenal. Para vocês terem uma ideia, aquela construção tem 113 mil metros quadrados, incluindo as áreas as áreas livres, né, e área de construção. Ali é muito grande. A igreja tem emissora de televisão, emissoras de rádio que transmite para o mundo inteiro. E para vocês terem uma ideia, toda essa construção foi feita em 6 anos. Há poucos dias teve um pastor aqui em casa e ele me disse: olha, nós estamos com a construção lá em São Paulo que já faz, creio que 5 anos, e não sai, não vai de jeito nenhum. E eu contei a história da igreja Fraternidade Cristiana ali de Guatemala para eles. Ele ficou maravilhado. Como que pode fazer uma construção em 6 anos? Eu gostaria que vocês, um dia que eu estiver na igreja de vocês, eu vou mostrar a realidade dessa igreja. Você vai ficar admirado o que Deus fez naquela igreja. Os irmãos eram todos pobres e hoje tem grandes empresários ali naquela igreja. Tem empresários que trabalham no mercado financeiro americano, tem pessoas que trabalham no Banco Central americano, tem diretores de multinacional, de grandes empresas, porque os irmãos fizeram um propósito de se tornar provedor da obra de Deus. E é exatamente isso que eu venho, essa proposta que esse livro traz para você, para modificar a sua vida, a sua realidade da sua família e a realidade da congregação aonde você está. É exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Então, em breve, talvez eu estarei aí na sua cidade fazendo esse seminário de empreendedorismo. E eu peço que você não perca, porque esse seminário pode modificar a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Eu faço voto. Eu sempre digo assim, nesta cidade terá grandes empresários. E eu faço voto que um deles seja você. Saiba de uma coisa, que Deus tem um projeto de empreendedorismo alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. E você pode ser esse empresário. Que Deus te abençoe. Amém.